Você, guerreiro dos concursos militares, que está aí assistindo esse vídeo maneiríssimo, que é parceiro também do canal do Leonardo Chucrute, quer saber mais sobre o concurso da ESA, como se preparar para a ESA, clica no link da descrição e vem com o 01. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Fábio Ribeiro, é um prazer ter você aqui no canal do Leonardo Chucrute. Eu sou professor de História, sou diretor também do 01 Militar, nosso curso online que é especializado nas carreiras militares. E uma das perguntas mais feitas pra gente, que é da área de História e que trabalha com os concursos militares, é a seguinte: qual a prova militar mais difícil em História? A gente sabe que em relação aos concursos que são anuais e que cobram História nas carreiras militares, a gente tem o Colégio Naval, o CN, a gente tem a SPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a PrEP, e a gente tem também a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas. Cada uma cai com a sua especificidade, cada uma cai com o seu jeitinho. Eu vou tentar aqui nesses breves segundos que a gente vai estar junto te explicar qual é o mais difícil e, de certa forma, te mostrar caminhos para você aprender melhor a história para essas provas. Vamos lá. A prova do Colégio Naval cai só História do Brasil. A prova da ESA cai só História do Brasil. A prova da SPSEX cai História do Brasil e História Geral. História do Brasil para o Colégio Naval cai a partir de expansão marítima até os tempos atuais. A gente, por exemplo, chega no século XXI com os nossos presidentes agora mais recentes. A mesma coisa acontece na prova da SPSEX, que vem desde a expansão marítima portuguesa até os dias atuais. Inclusive, a prova da SPSEX ela é bem atualizada nesse sentido. Agora, quando a gente fala sobre a prova da ESA, uma mudança recente no edital trouxe para a gente os povos indígenas e o Brasil antes dos portugueses no lugar justamente da expansão marítima. Então, o aluno que vai se preparar para a prova da ESA, ele começa a estudar ali em Brasil antes dos portugueses, os povos indígenas, os povos originários do Brasil, não estuda mais expansão marítima. Na ESA, 6 questões. Na SPSEX, 12 questões. No Colégio Naval, 6 questões. Então, se no Colégio Naval e na ESA caem 6 questões de História do Brasil e na SPSEX caem 12 questões divididas entre História do Brasil e História Geral, a gente já começa a ver que a história da SPSEX provavelmente é uma prova de história um pouquinho mais difícil. Olha, ilusão, cara. Ilusão porque se a gente for pegar os últimos 25 anos de prova, a gente vai perceber que somente em 2 ocasiões bem específicas a prova de história da SPSEX subiu o nível. Ela foi mais difícil do que se esperava. Isso aconteceu, inclusive, recentemente, lá em 2021, quando a prova veio destrutiva, deixou muita gente muito mal, tanto é que a nota de corte ali, a mediana, ficou em 2, ficou bem complicado. Mas, em geral, a prova do Colégio Naval ela é um pouquinho mais aprofundada. Inclusive, a prova do Colégio Naval é uma prova de nível fundamental, embora, né, a gente saiba que algumas matérias são correlatas em relação ao nível médio e tudo mais. Mas, por incrível que pareça, a prova do Colégio Naval ela é mais difícil do que a prova da ESA e do que a prova da SPSEX. Mesmo a SPSEX tendo 12 questões, 6 a mais do que o Colégio Naval. Isso porque a banca do Colégio Naval não oferece para a gente uma bibliografia específica. Então, sem essa bibliografia específica, a gente já tem muita dificuldade em saber, de fato, onde estudar. Coisa que não acontece quando a gente vai estudar, por exemplo, para a SPSEX ou para a ESA, que tem lá os livros bases, né? O Cláudio Vicentino, o Gilberto Cotrim, o Luiz Koshiba, que geralmente aparecem aí nesses editais, o Vicentino cada vez mais sendo referência e sendo lembrado. Mas, se você for fazer a prova do Colégio Naval, estudar por esses livros faz a diferença, sim, é importante. Um detalhe que torna a prova do Colégio Naval um pouco mais difícil é o tamanho dos textos. Ela é um pouquinho mais pesada nesse sentido, são questões até um pouco mais conceituais, que pedem um aprofundamento maior em alguns pontos. A prova da ESA, apesar de estar mudando de estilo, ela é um pouco mais específica. Isso é bom por um lado e ruim por outro, porque sempre tem aquele tema que a gente em história nunca lembra, só lembra depois que a prova acabou. Dá aquele branco, some da tua mente? Então, sempre tem isso. Ou então, cai uma questão lá como, por exemplo, qual é o rio e que estava localizada a fortaleza de Humaitá, que foi uma fortaleza importante na defesa da Guerra do Paraguai por parte dos paraguaios. Rapaz, isso é específico demais. Então, sempre tem
algo do tipo que pode aparecer. Mas, mesmo assim, a prova da ESA ela não tem um nível de aprofundamento, um nível de complexidade como a prova do Colégio Naval. A prova da SpaceX ela se torna mais difícil do que muita gente pode esperar, justamente pelo número de temas que a gente tem que estudar. Afinal, você estuda História do Brasil e História Geral. Mas, até por isso, a banca entende que como você teve que estudar muita coisa, a cobrança não vai ser tão profunda. Então, eles geralmente colocam menos informações nessas provas, nessas questões, e isso acaba te ajudando a ser mais direto e matar a questão. E aí, gente, o que eu costumo dizer é o seguinte, a prova do CN é um pouco mais conceitual. A prova da SpaceX e a prova da ESA são provas um pouco mais específicas. E isso, claro, vai variar de acordo com o ano, mas em geral existe um padrão. Assim como existe um padrão na cobrança dessas questões. Como assim, professor? Sempre tem um tema ou outro que cai em todas elas. Ou que cai repetidamente numa prova. Isso é importante que a gente esteja bastante ligado. Exemplo, revoltas caem o tempo inteiro. Participação brasileira na Segunda Guerra, a Era Vargas, também aparecem com frequência. A nova República Brasileira começou a aparecer mais, o período joanino, isso cobrado em tudo quanto é período, em tudo quanto é prova. Outro detalhe legal é justamente que em História Geral, assuntos como Iluminismo, Renascimento, formação dos Estados Nacionais Modernos, a Guerra Fria, o período também conhecido como Entreguerras, são períodos que aparecem com mais frequência, assim como o feudalismo e também ali a transição da Idade Moderna aparecem com mais frequência nesse modelo de prova da SpaceX. Então, o que você tem que fazer na hora de se preparar? Procurar os temas, claro, mais cobrados e ter a ajuda de um especialista, gente. A ajuda de um especialista vai ser fundamental. Procure o seu professor do curso, procure o seu professor no curso online, procure também especialistas que você possa conhecer na internet ou no dia a dia e pergunte para eles, professor, o que mais é cobrado? Leia o edital, gente. O edital é fundamental, faça exercícios anteriores. Vai fazer a diferença, sem dúvida, na sua aprovação, tá bom? Então, obrigado, grande abraço para todo mundo e eu vou te fazer um convite final. Fica ligado aqui no canal do Leonardo Chucruti, acompanhe nossas lives, acompanhe também o 01 Militar, conheça o nosso site novo, que está todo em promoção esperando você para se preparar com a gente. Valeu? Tchau!